Graça e paz a todos os irmãos, em nome de Jesus. Estamos no mês de dezembro e esse mês é o mês em que se comemora o Natal, né? São as festas de final de ano. E eu achei por bem trazer para vocês o ponto de vista sobre essa festa tão comemorada, tão bonita, tão colorida, que todo mundo comemora, em todo o mundo, não é? Então, nós vamos trazer aqui, através desse vídeo, uma matéria na qual fala a origem da festa natalina e acerca das comemorações, porque foram introduzidas, o que significa e tudo mais. Para somente deixar claro, nós, na Reviver, nós não comemoramos o Natal em si. Nós sabemos que Jesus não nasceu nessa época. Nós aproveitamos o feriadão e aí a gente se confraterniza, fica mais junto, né? Porque há toda essa atmosfera de feriado. Mas a festa em si, como data do nascimento de Jesus, nós não comemoramos, porque nós sabemos que não foi nessa data que Jesus nasceu. Então, o Natal, na verdade, é uma festa pagã que se tornou uma festa cristã mundialmente comemorada, né? Mundialmente conhecida. Enfeitar uma árvore, iluminar as casas e as ruas, trocar presentes, reunir a família e os amigos ao redor de uma farta ceia são apenas algumas características do Natal herdadas de tradições pagãs, muito mais antigas do que o próprio Cristo. E nós vamos ver nesse texto que nós vamos ler o porquê da celebração e quando isso começou a ser evidenciado ao longo da história. Parece incrível, mas a escolha da data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Os romanos aproveitaram uma importante festa pagã realizada por volta do dia 25 de dezembro e cristianizaram essa data, comemorando o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano 354. Aquela festa pagã chamada de Natalis Solis Invicti, ou seja, nascimento do sol invencível. Era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano, no hemisfério norte. O solstício não tem data fixa. Ele costuma ser próximo do dia 22 de dezembro, mas pode cair até no dia 25 de dezembro. A origem da data é essa. Mas será que Jesus realmente nasceu no período de fim de ano? Os especialistas duvidam. Entre os estudiosos do Novo Testamento e das origens do cristianismo, é consenso que ele não nasceu em 25 de dezembro, afirma o cientista da religião Carlos Caldas, da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Na Bíblia, o evangelista Lucas afirma que Jesus nasceu na época de um grande recenseamento, que obrigava as pessoas a saírem do campo e irem às cidades se alistar. Só que, em dezembro, os invernos na região de Israel são rigorosos, impedindo um grande deslocamento de pessoas. Também por causa do frio, não dá para imaginar um menino nascendo numa estrebaria. Mesmo lá dentro, o frio seria insuportável em dezembro, diz o professor. O mais provável é que o nascimento tenha ocorrido entre março e novembro, quando o clima do Oriente Médio é mais ameno. O Natal como dia do nascimento de Jesus Cristo surgiu em tempos bem mais recentes, ao redor do século IV da nossa fé. Até então, essa era a data de algumas das mais importantes celebrações do calendário pagão. Tudo surgiu devido a muitas dúvidas relacionadas ao dia correto do nascimento de Jesus. Até hoje não existem referências históricas precisas capazes de atestar essa data. Os próprios evangelhos, surgidos 3 ou 4 séculos depois da sua morte, não fazem nenhuma referência nem ao dia, nem ao mês e nem ao ano em que o Senhor apareceu na terra.
Nos primeiros séculos da sua existência, a jovem comunidade cristã não festejava o nascimento de Jesus. Com o transcorrer das décadas e dos séculos, à medida em que a igreja crescia e ganhava poder, surgiu a necessidade de conter e integrar os cultos pagãos, ainda muito numerosos na Europa e no Oriente Médio, e de englobá-los no seio da organização cristã. Celebrar solenemente o dia do nascimento de Jesus foi uma das muitas medidas implementadas nesse sentido. No início, as datas mais disparatadas foram escolhidas para as comemorações. Entre elas estava 6 de janeiro, 25 de março, 10 de abril, 29 de maio. A Igreja do Oriente se decidiu ao final pelo dia 6 de janeiro, que era para os gregos o dia da Epifania, ou seja, a aparição do deus Dionísio. A Igreja do Ocidente escolheu oficialmente a data de 25 de dezembro, em meados do IV século depois de Cristo. O objetivo da eleição era fazer coincidir o nascimento de Jesus com as festividades do solstício de inverno e do nascimento do sol, fenômenos celebrados há tempos imemoriais pelos povos europeus. Em ambos os casos, tudo que o cristianismo fez foi incorporar no seu próprio calendário de celebrações e tradições populares pré-existentes. Os doutores da igreja, na verdade, perceberam que os próprios cristãos manifestavam forte inclinação para aqueles festejos pagãos, e seria muito difícil desviá-los dessa tendência. Melhor seria trazer os cultos pagãos para dentro da igreja e, dessa forma, melhor controlá-los. Ficou assim estabelecido que a natividade seria solenizada naquele dia e a festa da Epifania no dia 6 de janeiro. Essa origem pagã da festa de Natal é reconhecida inclusive por Santo Agostinho, que exortava seus irmãos cristãos a não celebrarem o sol naquele dia solene, como faziam os pagãos, e sim celebrarem aquele que tinha criado o sol. Essa mesma tática deu origem a muitas outras festas do calendário cristão, entre elas a Páscoa, as festas juninas, o Dia dos Mortos e o Dia de Todos os Santos. Todas elas eram festividades pagãs que foram incorporadas pela Igreja. Ao redor do ano 1100, o Natal se tornara a festa religiosa mais importante em toda a Europa. Sua popularidade cresceu até a Reforma, quando muitos cristãos começaram a considerar o Natal uma festa pagã. Eles começaram então a considerar o Natal uma festa pagã. Na Inglaterra e em algumas colônias americanas foi inclusive considerada manifestação fora da lei, mas isso durou pouco. Logo, o Natal reconquistou o primeiro posto entre as celebrações cristãs, sendo até hoje a festa mais amada no mundo todo. No Natal, a festa cristã se entrecruza com a tradição popular de origem pagã. Antes do Natal cristão, existia a festa do fogo e a do sol, pois essa época do ano é a do solstício de inverno, ou seja, o dia mais curto do ano no hemisfério norte. A partir desta data, ao redor do dia 22 de dezembro, as horas de luz começam a ser mais longas a cada dia. Essa inversão astronômica da rota solar constitui a cerne, a origem da questão para todo aquele que deseja compreender o real porquê da escolha de 25 de dezembro como data do nascimento de Cristo. Essa inversão trará de volta a primavera dentro de 3 meses. Quase todas as culturas antigas festejavam o evento nesse período. Todas as atividades humanas, ou seja, caça, pastoreio e agricultura, eram ligadas ao fim do inverno e ao alternar-se das estações. Nos meses mais frios, as pessoas permaneciam trancadas em casa, consumindo o alimento acumulado durante o ano, na esperança de que as reservas fossem suficientes. Daí a ideia de
de mesas fartas e essa coisa toda, entendeu? Superar a metade do inverno era, portanto, motivo de regozijo e de esperança de sobrevivência. A gente está aqui dando um panorama sobre a festa de Natal, viu? Então, para você que não tem paciência de estudar, então escute a missionária dando uma aula aqui sobre Natal. A festa do solstício cai no período entre 21 e 24 de dezembro por um simples motivo astronômico. Nessa fase, aos olhos de um observador ou de um astrônomo, o Sol parece ficar parado no horizonte, para depois inverter sua rota e retomar seu movimento em direção à primavera a partir do dia 25 de dezembro. Dessa mesma origem deriva uma importante festa da Roma Antiga, celebrada a 25 de dezembro. A festa dedicada ao deus Mitra, divindade solar, muito cultuada pelos soldados e pelas populações das zonas da fronteira, de fronteira. A grande festa do Sol, na mesma data, tinha a característica de integrar as religiões das diversas populações europeias, sob o domínio do vasto Império Romano. Quase todas elas celebravam 25 de dezembro, o solstício de inverno. A festa era muito parecida às atuais celebrações do Natal cristão, com ritos coletivos e festas familiares. Na Roma Antiga festejavam-se as Saturnálias, em homenagem a Saturno, deus da agricultura. Era um período de paz e de recolhimento, meio do inverno, quando as pessoas trocavam presentes e amigos e familiares se reuniam em suntuosos banquetes. Os celtas, outra etnia majoritária na Europa naqueles tempos, festejavam por seu lado o próprio solstício de inverno. No ano 274 d.C., o imperador Aureliano decidiu que no dia 25 de dezembro fosse festejado o Sol. Disso deriva a tradição do tronco natalício, grande pedaço de madeira que nas casas deveriam queimar durante 12 dias consecutivos e deveria ser preferivelmente de carvalho, madeira propiciatória. Dependendo do modo como ela queimava, os romanos faziam presságios para o futuro. Nos dias de hoje, o tronco natalício se transformou nas luzes e velas que enfeitam e iluminam as casas, árvores e ruas. E a onipresente árvore de Natal, o que é que dizemos dela? Também ela pertence à tradição pagã europeia. A imagem da árvore, especialmente as que são perenemente verdes, resistentes ao inverno como os pinheiros, constitui um tema pagão recorrente, céltico e druídico, presente tanto no mundo antigo quanto no medieval, de onde foi assimilado pelo cristianismo. A derivação do uso moderno dessas tradições, no entanto, não foi provado com certeza. Ela remonta seguramente, pelo menos, à Alemanha do século XVI. Alguns estudiosos já identificaram, entre as primeiras referências históricas da tradição, uma crônica de Bremen, de 1570, segundo a qual uma árvore da cidade era decorada com maçãs, nozes, tâmaras e flores de papel. A cidade de Riga, na Letônia, é uma das que se proclamam sedes da primeira árvore de Natal da história. Em Riga nessa cidade chamada Riga, existe inclusive uma inscrição escrita com 8 línguas, segundo a qual a primeira árvore de fim de ano foi enfeitada na cidade em 1510. Nós vimos aqui um panorama geral dessa festa, que nós, os cristãos, não devemos comemorar ela como o nascimento de Jesus. Porque quem comemora dessa forma está, na verdade, adorando a um Deus que os egípcios adoravam, os romanos e por aí vai, que é o Deus Sol. E Deus, ele disse que nós não devemos dar adoração às estrelas, nem ao Sol, nem nada do que foi criado. Então, ela, na verdade, é uma festa pagã que foi aceita pelo cristianismo, né? E aí não deixa de ser bonita, é uma coisa bonita, é uma coisa atraente, é uma coisa envolvente,
Porém, nós, os cristãos verdadeiros, a Igreja de Jesus, não devemos participar desse culto ao sol, desse culto pagão. A missionaria, agora eu vou ficar fora de tudo. Você não pode. Nós vivemos num país, por exemplo, no Brasil, que o feriado de final de ano é um feriado e a gente não pode deixar de aproveitar o feriado. Já trabalhamos o ano inteiro, então nesses dias de folga, vamos então ficar realmente próximo da família. Tem que ficar próximo todo o tempo. Mas já que é um feriado e esse clima de festa, então que nós fiquemos juntos em adoração a Deus, servindo ao Senhor com alegria, confraternizando sim, mas em nenhum momento no sentido de adoração ao Deus Sol. Por isso não é aconselhável que nós, os crentes, enfeitemos árvores de Natal, porque tudo vem de uma origem pagã lá de antigamente. E muitas vezes por inocência a gente faz e por ser tão bonito e tão envolvente. Mas a partir do momento que você deixa de ser ignorante acerca de algum assunto, então você precisa parar com aquilo, porque Deus não vai ter por inocente o culpado. Então, a partir de agora, você que sabe. Então, quando você monta uma árvore, você está fazendo, na verdade, um culto pagão ao Deus Sol. E aí não é adequado. Embora eu pessoalmente, missionária Helena, não vou criticar você, você faça o que você quiser. Eu só estou dando para aqui a orientação de como a noiva do Cordeiro se comporta diante do paganismo, diante de culto a deuses mortos. Então, que Deus abençoe você, eu espero ter ajudado, espero que esse final de ano seja de muita bênção para você. E que você não seja generoso só no Natal. E que você não se lembre de se confraternizar com a sua família só no Natal. Mas que você viva constantemente em comunhão com seus irmãos, em comunhão com a sua família, em comunhão com todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Aproveita o feriado para intensificar mais os laços e agradecer a Deus pelo ano, que nós passamos, sobrevivemos, um ano terrível, 2 anos de pandemia, e nós estamos aqui glorificando a Deus. A Ele seja a glória, o louvor, sempre eternamente. Que Deus abençoe vocês. Isso aqui foi uma aulinha de história sobre o Natal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Somos uma obra independente. Seja você também um multiplicador dessa missão. Semeie nessa obra.